Mano, Marcos, segura essa. A seleção brasileira ganhou hoje, véi. Primeira de muitas vitórias, segundo a notícia quentinha que saiu no GE. Globo. Tô sentindo o cheiro de hexa no ar e olha que nem é Copa ainda. Calma, Jorge, não vai infartar antes do intervalo. Ganhou de quem? Foi de 1-0 com gol contra no último minuto ou foi uma surra daquelas que até o Pelé tá aplaudindo lá de cima? Tu é zoeiro mesmo. Não, cara, foi uma vitória daquelas que dá gosto. Segundo a notícia, a seleção tava afiada, jogando com raça, com aquele toque de bola que faz a gente lembrar da época do Ronaldinho Gaúcho. E olha, se tu curtiu essa vibe, já deixa aquele like maroto pra apoiar a zoeira, tá? Like dado, meu patrão. Mas conta aí, quem brilhou? Foi o Vini Júnior dançando na cara do zagueiro ou o Rodrigo metendo um golaço de fora da área? Tô curioso, véi. Desenvolvimento. A zoeira tá rolando solta e a narração pega fogo. Então, Marcos, deixa eu te pintar o quadro. O jogo foi daqueles que você não pisca, se não perde um lance genial. A notícia não deu o placar exato, mas disse que foi uma atuação de gala, com a seleção dominando do começo ao fim. Imagina o Neymar, com aquele cabelo novo que parece um arco-íris, driblando 3 caras de uma vez e deixando o goleiro no chão. Neymar com cabelo de unicórnio é demais. Mas sério, Jorge, tu acha que essa vitória é sinal de que a seleção tá voltando pros trilhos? Porque, ultimamente tava meio que um samba de uma nota só, com derrota pro Paraguai e empate com o Uruguai. Tô vendo aqui no GE. Globo que o Dorival Júnior tá tentando dar um jeito no time, mas ainda tem muito chão, né? Verdade, mano, tu tocou no ponto. A seleção teve uns tropeços feios nas eliminatórias, tipo aquela derrota pro Paraguai que foi um soco no estômago. But essa vitória de hoje, cara, é tipo aquele café quentinho que te acorda de manhã. É o começo de uma nova fase. O Dorival tá testando uns jogadores novos, tipo o Savinho, que tá voando baixo. E olha, se tu tá curtindo essa análise, se inscreve aí no canal da nossa Zoeira Imaginária, que a gente vai falar de futebol até a Copa de 2026. Inscrito, Jorge. Mas, véi, e os detalhes do jogo? Conta mais. Quem meteu o gol? Teve VAR roubando a cena? Ou foi aquele jogo limpo que até o juiz estava de boa? Então, a notícia não deu o nome dos artilheiros, mas disse que foi uma vitória convincente, com muitos gols e jogadas ensaiadas. Imagina o Bruno Guimarães dando um passe de calcanhar pro Rafinha, que corta o zagueiro e chuta no ângulo. E o estádio, Marcos, estava pegando fogo. A torcida cantando "Eu sou brasileiro", com muito orgulho. Tô até arrepiado aqui. Mano, tu tá narrando melhor que o Galvão Bueno. But sério, Jorge, o que tu acha dessa fase do Dorival? Porque ele pegou um time meio baleado, com lesões, cortes e ainda teve aquela polêmica da rodinha sem ele na Copa América. Tu acha que ele consegue levar a seleção pro topo? Marcos, boa pergunta. O Dorival é tipo aquele tio que chega na churrascaria e conserta tudo. Corta a carne direitinho, anima a galera. Ele tá tentando organizar a casa, mas não é fácil. A notícia falou que ele teve 6 vitórias em 14 jogos em 2024, o que não é ruim, mas também não é de encher os olhos. O lance da rodinha na Copa América foi estranho, mas acho que os jogadores estão começando a comprar a ideia dele. Essa vitória de hoje é prova disso. E falando nisso, se tu curtiu essa análise tática, dá aquele like maroto e compartilha com os parças. Like dado, meu patrão. Mas, véi, e a torcida? Tava lotado? Porque, brasileiro é fogo. Se o time tá ganhando, é festa. Se tá perdendo, é vaia na certa. Mano, a notícia não falou do público, mas imagina só, Neoquímica Arena, em São Paulo, lotada, com a galera vestindo amarelo e verde, fazendo onda, gritando o nome do Vini Júnior. Tinha até aqueles tiozãos com camisa do Brasil de 2000, sabe? E Marcos, falando em apoiar, já pegou meu e-book Mente Financeira? É tipo a seleção, te ensina a driblar as dívidas e marcar golaços com teu dinheiro. Boa, Jorge. Tô pensando em pegar esse Mente Financeira sim. Me conta mais dele depois. Mas voltando ao jogo, teve alguma zoeira no campo? Tipo, jogador escorregando, torcedor invadindo ou o Neymar brigando com o juiz? Tu quer a fofoca do futebol, né? A notícia não mencionou nenhuma palhaçada, mas aposto que teve um momento Neymar caindo na área e pedindo pênalti ao juiz rindo da cara dele. But sério, o foco foi a vitória, e isso é o que importa. A seleção tá mostrando que pode voltar a ser aquele time que assusta os adversários. E se tu tá empolgado com isso, se inscreve aí pra não perder as próximas
próximas zoeiras nossas. Inscrito, meu patrão. Mas, véi, e os detalhes do jogo? Conta mais. Quem meteu o gol? Teve VAR roubando a cena? Ou foi aquele jogo limpo que até o juiz estava de boa? Então, a notícia não deu o nome dos artilheiros, mas disse que foi uma vitória convincente, com muitos gols e jogadas ensaiadas. Imagina o Bruno Guimarães dando um passe de calcanhar pro Rafinha, que corta o zagueiro e chuta no ângulo. E o estádio, Marcos, estava pegando fogo. A torcida cantando: "E eu sou brasileiro, com muito orgulho." Tô até arrepiado aqui. Mano, tu tá narrando melhor que o Galvão Bueno. Mas sério, Jorge, o que tu acha dessa fase do Dorival? Porque ele pegou um time meio baleado, com lesões, cortes, e ainda teve aquela polêmica da rodinha sem ele na Copa América. Tu acha que ele consegue levar a seleção pro topo? Marcos, boa pergunta. O Dorival é tipo aquele tio que chega na churrascaria e conserta tudo. Corta a carne direitinho, anima a galera. Ele tá tentando organizar a casa, mas não é fácil. A notícia falou que ele teve 6 vitórias em 14 jogos em 2024, o que não é ruim, mas também não é de encher os olhos. O lance da rodinha na Copa América foi estranho, mas acho que os jogadores estão começando a comprar a ideia dele. Essa vitória de hoje é prova disso. E, falando nisso, se tu curtiu essa análise tática, dá aquele like maroto e compartilha com os parças. Haha, like garantido, Jorge. Mas, véi, e a torcida? Tava lotado. Porque, brasileiro é fogo. Se o time tá ganhando, é festa. Se tá perdendo, é vaia na certa. Mano, a notícia não falou do público, mas imagina só, Neoquímica Arena em São Paulo, lotada, com a galera vestindo amarelo e verde, fazendo onda, gritando o nome do Vini Júnior. Tinha até aqueles tiozões com camisa do Brasil de 2002, sabe? E Marcos, falando em apoiar, já pegou meu e-book Mente Financeira? É tipo a seleção, te ensina a driblar as dívidas e marcar golaços com teu dinheiro. Haha, boa, Jorge. Tô pensando em pegar esse Mente Financeira sim. Me conta mais dele depois. Mas voltando ao jogo, teve alguma zoeira no campo? Tipo jogador escorregando, torcedor invadindo ou o Neymar brigando com o juiz? Haha, tu que é a fofoca do futebol, né? A notícia não mencionou nenhuma palhaçada, mas aposto que teve um momento Neymar caindo na área e pedindo pênalti na cara dele. But sério, o foco foi a vitória, e isso é o que importa. A seleção tá mostrando que pode voltar a ser aquele time que assusta os adversários. E se tu tá empolgado com isso, se inscreve aí pra não perder as próximas zoeiras nossas. Inscrito, meu patrão. Mas, Jorge, e o adversário? Quem era? Porque, se foi contra um time fraquinho, não conta muito, né? Boa, Marcos. A notícia não disse quem foi o adversário, mas pelo jeito que falaram, parece que foi um time que deu trabalho, não foi mamata não. Imagina um jogo contra uma seleção sul-americana, tipo Chile ou Equador, que corre muito e marca forte. Mas a seleção passou por cima, com aquele toque de bola que deixa a gente babando. E falando em passar por cima, meu e-book Mente Financeira te ajuda a passar por cima das contas no fim do mês. Já baixou? Haha, tu é o rei do merch, Jorge. Ainda não baixei, mas vou dar uma olhada. Agora, me diz, essa vitória é o começo de uma sequência de vitórias ou é só um oba-oba momentâneo? Mano, essa é a pergunta de 1 milhão. Eu quero acreditar que é o começo de uma era de vitórias. A notícia disse que é a primeira de muitas, então tô na fé. O Dorival tá montando um time jovem, com caras como o Endrick, que é tipo um foguete, e o Vini Júnior, que tá voando na Europa. Se eles mantiverem o foco, o Hexa vem. E se tu tá na fé também, dá aquele like e se inscreve pra gente continuar essa resenha. Like garantido, Jorge. Mas, véi, e a torcida? Tava lotado, porque, brasileiro é fogo. Se o time tá ganhando, é festa. Se tá perdendo, é vaia na certa. Mano, a notícia não falou do público, mas imagina só, Neoquímica Arena, em São Paulo, lotada, com a galera vestindo amarelo e verde, fazendo onda, gritando o nome do Vini Júnior. Tinha até aqueles tiozões com camisa do Brasil de 2002, sabe? E Marcos, falando em apoiar, já pegou meu e-book Mente Financeira? É tipo a seleção, te ensina a driblar as dívidas e marcar golaços com teu dinheiro. Boa, Jorge. Tô pensando em pegar esse Mente Financeira sim. Me conta mais dele depois. Mas voltando ao jogo, teve alguma zoeira no campo? Tipo jogador escorregando, torcedor invadindo ou o Neymar brigando com o juiz? Haha, tu que é a fofoca do futebol, né? A notícia não mencionou nenhuma palhaçada, mas aposto que teve um momento Neymar caindo na área e pedindo pênalti na cara dele. But sério, o foco foi a vitória, e isso é o que importa.
A seleção tá mostrando que pode voltar a ser aquele time que assusta os adversários. E ó, se tu tá empolgado com isso, se inscreve aí pra não perder as próximas zoeiras nossas. Inscrito, meu patrão. Mas, Jorge, e o adversário? Quem era? Porque, ó, se foi contra um time fraquinho, não conta muito, né? Boa, Marcos. A notícia não disse quem foi o adversário, mas pelo jeito que falaram, parece que foi um time que deu trabalho. Não foi mamata, não. Imagina um jogo contra uma seleção sul-americana, tipo o Chile ou o Equador, que corre muito e marca forte. Mas a seleção passou por cima, com aquele toque de bola que deixa a gente babando. E falando em passar por cima, meu e-book Mente Financeira te ajuda a passar por cima das contas no fim do mês. Já baixou? Haha, tu é o rei do Mesh, Jorge. Ainda não baixei, mas vou dar uma olhada. Agora, me diz, essa vitória é o começo de uma sequência de vitórias ou é só um oba-oba momentâneo? Mano, essa é a pergunta de 1 milhão. Eu quero acreditar que é o começo de uma era de vitórias. A primeira de muitas. Então, tô na fé. O Dorival tá montando um time jovem, com caras como o Endrick, que é tipo um foguete, e o Vini Júnior, que tá voando na Europa. Se eles mantiverem o foco, o Hexa vem. E ó, se tu tá na fé também, dá aquele like e se inscreve pra gente continuar essa resenha. Finalização. A resenha chega ao fim, mas a zoeira não. Mano, Jorge, que resenha maneira. Tô empolgado com essa vitória da seleção. Acho que vou até colocar uma camisa do Brasil pra sair hoje. E tu, o que acha que vem por aí? Vai virar o torcedor fanático, é? Eu acho que a seleção tá no caminho certo, Marcos. Essa vitória de hoje é tipo o primeiro capítulo de um livro épico. E, falando em livro, não esquece de dar uma chance pro Mente Financeira. Ele te ensina a fazer teu dinheiro render mais que o Neymar driblando o zagueiro. Fechou, Jorge. Vou baixar o Mente Financeira e virar o rei das finanças. E, véi, foi top essa nossa resenha. Tô esperando a próxima vitória da seleção pra gente zoar mais. É isso, Marcos. E galera, se vocês curtiram essa narração maluca, deixem aquele like maroto, se inscrevam no nosso canal imaginário e compartilhem com os parças. A seleção tá voltando e a gente tá aqui pra narrar cada golaço. Valeu, Marcos, e até a próxima! Valeu, Jorge. Tamo junto. E que venha o Hexa!